Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Corinne Fontaner, a diretora da Câmara do Comércio França-Brasil, diretora nacional. Eu dou as boas-vindas a todos vocês aqui, que estão presencialmente conosco, e também aqueles que nos assistem remotamente. Este é um evento híbrido, como a gente gosta de fazer cada vez mais. Bom, eu vou falar um pouquinho da Câmara, porque imagina que algumas pessoas que nos assistam, talvez aqui, ainda não a conhecem. A Câmara França-Brasil foi fundada em 1900, né, uma senhora, e hoje temos 4 capítulos regionais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, e a gente está se expandindo regionalmente também no restante do Brasil. Ano passado a gente abriu uma antena em Fortaleza e a gente está para abrir uma outra antena em Recife. E a gente tem planos de ir em outras regiões também. A missão da Câmara é conectar empresas, empreendedores e pessoas, né? Porque, afinal, a gente tudo se resume a pessoas, né? E a gente faz muitos eventos, convivais, como o Jantar no Final do Ano, que vai ser anunciado muito em breve, no final de outubro. Todos vocês são convidados a se inscrever. Eventos temáticos para gerar conhecimentos, tanto para a comunidade daqui, como para as empresas que busquem o mercado brasileiro, as empresas francesas que ainda não chegaram por aqui. Então, ano passado a gente fez no Brasil 160 eventos, em São Paulo 90. Esse ano a gente deve chegar também nesses números. Muitos desses eventos são realizados pelas comissões, como a Comissão de Tecnologia e Inovação, que organizou esse evento de hoje. Nós temos 14 comissões, a gente criou novas comissões esse ano, que cobrem várias áreas de conhecimento. Então, comissão de bioeconomia, comércio exterior, saúde, arte viva, só para mencionar algumas, né? Não vou ser exaustiva. E a Câmara tem firmando também um novo posicionamento em 2 grandes bandeiras. Uma que é desenvolvimento sustentável e bioeconomia, e a outra tecnologia e inovação. Falando justamente naquela, né, que interessa ao nosso público, a gente tem a comissão, né, que agora o número de membros da comissão está crescendo cada vez mais. Quem não é membro da comissão pode se juntar a ela. A condição é ser associado, né, a única condição. E a gente fez uma parceria, né, nessa área da tecnologia com a French Tech. A French Tech é o ecossistema francês, ou francófono, das startups de tecnologia, da economia digital no mundo. E temos no Brasil a honra, né, de hospedar a French Tech e de ajudar a criar cada vez mais conexões entre as empresas da Câmara e as startups da French Tech. Vamos ter um fórum de tecnologia e inovação, o French Tech Summit, no final de novembro. Já tem data marcada, 28 de novembro, e vocês já estão convidados. Ainda não saiu, né, mas já estou falando para vocês em primeira mão. E, bem, dito isso, eu vou passar a palavra para quem entende de tecnologia, o Márcio Tavares, que é nosso líder da comissão, que vai apresentar os nossos palestrantes do dia para um tema, né, a governança dos dados, que não poderia ser mais atual e mais crítico também para as organizações. Obrigado. Então, a palavra é sua. Bom, eu sou o Márcio, lidero junto com o Sandro, presente, a Comissão de Tecnologia, a Rebeca, que se empenhou tudo para fazer esse evento. Nosso primeiro evento híbrido, né? A Comissão de Tecnologia tem que estar conectada, né? Mas eu acho que a importância desse tema é o grande destaque de hoje. Se fala de inteligência artificial, e não existe inteligência artificial sem governança de dados. Eu acho que é aí que
a gente tem que dar um passo para trás. Eu converso com muitas empresas de tecnologia e a gente vê que nas empresas, sobretudo brasileiras, isso é um tema fundamental porque foi negligenciado por muitos anos. Isso será um gargalo para a exploração do potencial da inteligência artificial no futuro. Eu acho que juntos, segurança cibernética é um dos principais temas e acho que a gente vai ter uma discussão muito boa. Vou dar só um spoiler sobre os nossos próximos eventos. A gente deve falar em breve, fazer um evento sobre regulação da inteligência artificial e deve fazer um evento também contando a história do Hub de inovação, que é o César. É uma experiência muito importante, até inclusive impactos sociais muito relevantes. Obrigado, passo a palavra para a Rebeca. Obrigada, Márcio, pela oportunidade de organizar o evento com esse tema. Meu nome é Rebeca Polito, eu sou diretora de marketing da Axway, que é uma empresa de origem francesa que trabalha com software de integração. Então, todos os dias nós falamos sobre dados, governança, desafios, né, das empresas na tecnologia. Então, eu convidei especialistas no tema, cada um na sua área de atuação, para poder contribuir com todos um pouquinho sobre a experiência deles, o que eles têm enxergado também hoje em dia. Eu vou pedir para quem estiver acompanhando no online, mandar perguntas que a gente vai também conseguir trazer aqui para os panelistas responderem. Então, mais uma vez, bem-vindos. Obrigada por terem aceitado o convite. Estamos aqui com o Flávio Volo, que é do BNP Paribas, o Charles Ribeiro, que é da Axway também, meu colega, e o Hernani Teixeira, que é da Afro Advogados. Eu vou pedir que cada um se apresente, fale um pouquinho do seu background. Por favor, Flávio. Bom, sou o Flávio Volo, trabalho hoje como Head de Projetos em Global Banking, no BNP Paribas, então, banco francês. Tenho aí 25 anos trabalhando na área de tecnologia, muitas transformações. Bom, né, trabalhando numa instituição financeira, claramente, né, a importância da governança de dados é inquestionável. Né, e eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência, né, inclusive uma visão de que trabalhava em empresas multinacionais, então com diversas governanças sendo compartilhadas entre diferentes países. Bom dia, meu nome é Charles Ribeiro, eu sou arquiteto de soluções pela Axway aqui na América Latina. Tenho cerca de um pouco mais de 17 anos de experiência no mercado de tecnologia também, desde o começo da minha carreira sempre trabalhei com tecnologia. Consegui participar de algumas empresas, tanto como cliente, como fornecedor, como prestador de serviço. Então, vivi um pouco dos dois lados do mundo, né? Esse mundo de tecnologia, a gente tem os fornecedores, os clientes, e eu consegui absorver um pouco da experiência desses mercados, né? E a governança, ela está muito bem alinhada com todas as realidades de tecnologia que a gente vive. Os dois lados têm desafios aí para serem tratados. Eu já queria compartilhar aqui e contribuir um pouquinho mais nessa apresentação. Obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Hernani Teixeira, sou advogado, sou sócio do Afro Advogados, especializado em empresas de tecnologia, trabalho com direito digital há mais de 15 anos, assessorando empresas desde a implementação de software, projetos de migração cloud, até projetos relacionados à privacidade também, e proteção de dados. E só de ter um advogado aqui na Comissão de Tecnologia para debater, isso já mostra que o tema é multifuncional, é completo. Tem jurídico, tem risco, tem segurança, tem cibersegurança, tem marco regulatório. Então tem muita coisa para a gente falar aqui nesse bate-papo. É um prazer estar aqui. De vez em quando tem tecnologia. Bom, para a gente contextualizar, então, o tema, né, todos sabem da relevância dos dados, mas também da dificuldade de se manter isso bem organizado. Então, Charles, no seu ponto de vista, qual a importância da governança de dados no cenário atual empresarial e tecnológico? Bem, é extremamente importante, né, e para poder trazer uma maneira mais genérica aqui, quem, por exemplo, utilizou o GPS, o Waze, seu navegador para vir até aqui, acho que a maioria, né? Se não você diretamente, o motorista de aplicativo deve ter usado, né? A governança de dados é um pouco isso, é como se fosse um GPS. Quando a gente tem dados de diferentes fontes chegando, se a gente não tem
a governança, a gente não consegue trilhar o melhor caminho para usar esse dado da melhor maneira. Então, muitas vezes a gente não tem a devida atenção que deveria ter, né, com esses dados, né, e a governança é extremamente importante. Então, quando não se tem governança, é como se você não tivesse um GPS. Você corre o risco de entrar numa rua sem saída, você corre o risco de pegar um caminho pior, ter que dar uma volta, né? Então, genericamente seria isso. Perde muito tempo, né, no seu planejamento, e ninguém hoje em dia pode perder tempo. Tão precioso quanto os dados. Flávio, fala para a gente quais são os principais desafios que você enxerga hoje em fazer uma governança eficiente desses dados. Acho que o exemplo que o Charles deu do GPS, você pensar, né? O Waze hoje ele coleta informações de milhões de usuários, né? Então isso mostra como hoje em dia o cenário de coleta dessas informações está cada vez mais complexo. Você tem muitos novos dispositivos, né? Então, se a gente começava, né, antigamente só com computadores, os computadores migraram, foram para redes, foram para a internet, a gente passou a usar celulares, a gente fala de internet das coisas, então cada vez mais dispositivos conectados trocando informações. A gente passa também, então, o armazenamento dessas informações hoje também passou de um local monolítico, você tinha um servidor, né, um seu próprio computador, você passa para estruturas distribuídas, né, então seus dados estão cada vez mais distribuídos em localidades diferentes, né, a gente tem hoje a emergência, né, de você utilizar a nuvem para colocar as suas informações, você precisá-las, então às vezes você nem sabe exatamente onde aquela informação está. Então, com isso, se torna cada vez mais premente preocupações que já existiam antes, né? Então, você tem preocupação com proteção de dados, com sigilo, com privacidade. Um ambiente desses, né? Então, com diversos dispositivos, com integrações entre sistemas, isso, né, traz muito mais desafios dentro dessas dimensões dentro da governança de dados. Além disso, né, outro ponto muito importante, né, então, como já foi falado aqui, da inteligência artificial, né, mas não só para ela, mas ela só deixa isso também mais evidente, a qualidade da informação que você tem. Então, para você conseguir bons resultados, por exemplo, com a inteligência artificial, mas para qualquer outro processo, você tem que garantir que os seus dados têm boa qualidade. Então, de novo, um ambiente cada vez mais complexo, com uma quantidade maior de dados, se você não tiver um processo para poder monitorar e manter a qualidade de dados, você vai ter um resultado muito ruim. A gente tem, né, como o Hernani falou, né, a gente tem um ambiente regulatório cada vez mais complexo, né, mais controles, mais rigidez, e isso também envolve né, essa disseminação, né, dessa necessidade regulatória. Isso tem que seguir por todos os processos, todos os sistemas, eles têm que estar preparados, né, para atender essas exigências regulatórias. Por trás disso, né, a gente também tem a questão da ética, né? Então, o uso responsável, então isso, né, ficou muito claro aí com o IA, mas, né, isso já existia antigamente, né, a LGPD também trouxe bastante isso, assim, o cuidado que você tem que ter ao tratar principalmente de informações pessoais. Vou pegar o seu gancho e já falar com o Hernani, então. Hernani, essa questão, né, a privacidade e a proteção dos dados, como que elas influenciam na governança? Várias formas, na verdade. Primeiro, o seguinte, eu entendo que, na parte da governança, né, da minha experiência, eu vejo uma democratização da informação, dos dados. Isso é importante. Sempre a empresa tem a autorização ou aquele poder para decidir sobre a informação que chega. Como que a informação chega, né, na empresa? Isso é um ponto fundamental. E, diante disso, a privacidade ela é um pilar da parte específica de governança. Então, por exemplo, toda vez que a sua fonte de informação para você extrair uma base de dados, uma decisão, seja com base em um dado pessoal, que é a informação que identifica uma pessoa direta ou indiretamente, sempre que houver isso, você cai nas regras específicas da LGPD. Então, por exemplo, para você
pegar um dado, a informação, você tem que ter uma finalidade, uma base legal que justifique essa coleta. Você tem que ser transparente, a sua política tem que estar muito bem clara, e não é juridiquês, pelo amor de Deus, não é juridiquês. É aquela tipo, linguagem clara, né, onde fica estabelecido como que a empresa fez a coleta dos dados, como que ela pegou a informação e, principal, de que forma que ela pretende usar a informação. E mais, por quanto tempo ela pode reter a informação. Isso é amparado por políticas. Então, a LGPD, isso sem contar também algumas questões que envolvem tratamento de dados sensíveis, por exemplo, né, dados biométricos, dados referentes à saúde, por exemplo, onde a lei determina que a gente tem que ter um relatório de impacto, ou seja, a gente tem que avaliar se aquele tratamento daquela informação ela é benéfica à empresa, um apoio e promoção às suas atividades, sem ferir o direito individual, que é um direito fundamental. Então, a privacidade, eu acho que é um pilar dessa parte de governança que está inserida nesse contexto também. Acho que já deu para contextualizar um pouco o tema, né? A gente falou da importância, dos desafios. Vamos partir para a estratégia, que eu acho que é o que as pessoas querem saber. Né? Você consegue pontuar para a gente, Flávio, quais são as melhores práticas para desenvolver uma estratégia robusta de dados? Claro. Então, bom, já falei sobre, né, a quantidade de dados, a gente já comentou isso, né? Então, a gente está cada vez mais crescendo a quantidade de dados que precisam passar pela governança, né? Então, acho que o principal, né, os primeiros desafios é você conseguir priorizar quais são aqueles dados que você vai começar a governar. Então, é muito importante você ter aí um alinhamento, né, dos objetivos estratégicos das empresas, né, o seu modelo de negócio, e como você consegue priorizar, né, o desafio de você passar a governar todos os seus dados, né, passando de um modelo de maturidade muito baixo, né, para conseguir chegar no mais maduro, envolve muito esforço. Então, uma das estratégias é realmente você conseguir priorizar aqueles dados que são os principais, aqueles que fazem mais sentido para o seu negócio, ou mesmo aqueles que estão sujeitos a regulações. Né? Quando a gente fala de LGPD, então quando você processa informações pessoais, isso também pode ser, né, um dos focos da estratégia, ou mesmo você está trabalhando com informações mais sensíveis, mais confidenciais, ou aquelas que são críticas para o trabalho. Né? Hoje em dia você tem diversos, né, você tem alguns modelos de maturidade, né, então, por exemplo, Gartner tem um modelo de maturidade, né, o mais comum, vamos falar assim, é o modelo DAMA, né, do Daily Bot, que você tem os diversos modelos de maturidade, né, desde o início, quando você não tem processos, né, depende muito de pessoas, e você passa isso depois para um conhecimento corporativo, né, dentro de processos. Bom, você sempre precisa ter, né, um alinhamento, um suporte, né, da liderança da empresa, até como o Hernani já comentou aqui, não é só um trabalho de TI, não é só um trabalho, né, de empresas, né, tem equipes específicas de dados, você precisa ter o suporte de outras áreas, né, como a gente já falou aqui, então, o jurídico, o compliance, segurança de informação, e se você não tiver um alinhamento que venha, né, desde a liderança da empresa, é muito difícil você conseguir suporte de todas essas áreas. É muito importante também você ter a área de negócios envolvida, né, a área de negócios que conhece o negócio, conhece o modelo, conhece, né, as informações que vão ser tratadas, então eles que podem dar um direcionamento, né, a importância daquelas informações, né, e mesmo dentro aí dos modelos de governança, né, você tem o papel, né, do campeão de dados, do curador de dados, são pessoas, né, da área de negócios que vão poder fazer, né, vão poder ter a propriedade e a autoridade sobre essas informações. Você tem que estabelecer, né, os papéis e responsabilidades. Né, então, se pensar de novo no modelo de maturidade, você tem lá mais de 20 papéis diferentes, né? Normalmente as empresas não vão ter todos os papéis, mas existem, então, hoje você tem diversas carreiras, né, específicas de dados, né, cada vez mais especializadas. Então, você também precisa ter a parte de treinamento e de capacitação. Então, isso também, né, então, tem que ter um apoio aí das gerências
para poder priorizar essa parte de treinamento e de capacitação. E aí, né, tendo esses alinhamentos, vamos dizer, mais corporativos, você passa realmente aí para determinar as políticas, os processos, né, que vão fazer parte dessa governança, né, de entender, né, então você começa, né, fazendo entendimento dos seus fluxos de informação, e aí você, né, determina todo o seu processo durante todo o ciclo de vida das informações, né? Desde a coleta, a produção das informações, até o seu efetivo descarte. Com isso, você pode utilizar, né? Então, hoje são muitas ferramentas que estão disponíveis para auxiliar nas diversas dimensões, né, da governança de dados. E, né, novamente, é importante, bom, a governança também, estruturas de dados mais complexas, né, se você pensar em empresas que têm muitas áreas de negócio diferentes, você vai ter diferentes tipos de dados, então é importante também que essa governança seja flexível, então você precisa de alguma coisa mais né, rígida, mais controlada, por exemplo, informações pessoais, quando você tem outras informações que não precisem de tantos controles. Então, o ideal é que a governança consiga balancear pela importância das informações. Né? E, por último, né, considerar essas dimensões, tanto de qualidade de dados, né, em todo o ciclo de vida, e também aplicar os princípios de ética, né, hoje tão importantes aí, com questão de privacidade, sigilo e proteção. Vou aproveitar só para lembrar quem está assistindo online, pode mandar perguntas, estamos presencialmente aqui na Câmara, mas vocês podem mandar perguntas também para os panelistas. Flávio mapeou, né, todas as melhores práticas, os processos, mas ele mencionou as ferramentas. Então, eu vou puxar para o Chaves, mencionar para a gente, Chaves, quais são as principais ferramentas, então, tecnologia, o que tem disponível hoje, que é essencial para garantir essa governança. Falar de ferramentas, né? Hoje em dia a gente tem a possibilidade de ter diversas ferramentas de mercado, desde as ferramentas de ETL, plataformas de governança de dados, mas como detentora de software, que a Axway é fabricante de software, eu vou citar aqui 4 exemplos de ferramentas que podem contribuir muito para a questão de governança de dados. Né? Quando a gente fala de troca de arquivos na parte de Netfile Transfer, a gente hoje possui o Secure Transport, que é uma ferramenta que é um gateway de troca de arquivos bem resiliente, que já está há muito tempo no mercado, que contribui para essas trocas de arquivos de empresa, principalmente no setor financeiro. Né? A gente tem o B2BI, que é uma plataforma de transformação de dados, então a gente recebe dados de diferentes origens e necessita fazer essa transformação com governança, tem o B2BI, nossa plataforma de API Management, né, que é líder aí no quadrante mágico do Gartner e do Forrester também, né, tudo para fazer a gestão das APIs de maneira segura, eficiente, cumprindo com as regulamentações. E a quarta plataforma é o novo iPaaS aí da Axway, né, que veio justamente para abrir um leque de possibilidades no mercado. A gente tem o Integration, uma plataforma de integração, onde a gente pode contribuir nesse mundo de governança de dados de distintas formas. Né? Hoje a gente não é tão simples a gente interligar, por exemplo, um sistema legado com as plataformas digitais e a nuvem. O Integration ele vem justamente para fazer essa composição de integrações. A gente sabe muito bem que hoje, por exemplo, para mim ter uma integração caseira, para mim desenvolver e que era um alto custo, e muitas vezes essa integração ela não vai ser governada da maneira necessária. Então, utilizar uma plataforma que realmente traga segurança para me conduzir as minhas integrações, principalmente nesse mundo que nós vivemos, que amanhã pode surgir uma plataforma nova, eu vou expor mais dados nessa nova plataforma. Então, a gente precisa realmente ter cuidado com essas integrações e realmente esse integration, a nossa plataforma através da Axway, ela consegue realmente governar, né, com a segurança possível de mercado e trazer essa camada de proteção para a gente gerir esses dados que estão sendo crescendo dia após dia. É importante para a área de tecnologia fazer essa análise, né, do que eles possuem, do que tem disponível no mercado. A gente vê toda hora notícia de data breach, então é importante realmente ter esse foco direcionado. Já que falamos disso,
vamos passar um pouquinho para os aspectos regulatórios e de conformidade, né? Como você falou, Hernani, acho que as pessoas se enganam em pensar que é só uma preocupação do jurídico ou da área de risco, né? Todos têm que estar realmente envolvidos nisso. Eu vou daqui a pouco perguntar para o Flávio sobre as exigências regulatórias do ponto de vista empresarial, mas quais são as principais penalidades e riscos que a empresa enfrenta quando ela não cumpre as regulamentações? Se você me permite, Rebeca, antes, segundo comentário aqui do Flávio, eu trabalhei no texto do IBGC, que avalia riscos corporativos no processo de transformação digital. Tem uma frase lá que diz o seguinte, que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Ou seja, se você não estiver integrado com a cultura, o que a empresa pensa sobre a transformação digital? Quais áreas estão envolvidas nesse processo? Como que a empresa vai filtrar a informação? Qual área que mais precisa da informação? Como que você faz o controle da qualidade da informação? Então, essas são questões de governança que tem reflexo, obviamente, na parte jurídica. Sobre penalidade, claro, a lei ela é, de certa forma, severa, né? Pelo desculpa, claro, né? Toda penalidade tem que passar por um processo do contraditório. Você recebe, né, uma notificação, você vai se defender, etc. Mas a penalidade ela pode chegar, por exemplo, a 2% do faturamento bruto anual, limitado a 50 milhões por infração. Essa é a pena em dinheiro. Só que existem outras tão piores quanto, por exemplo, a publicização, dizendo que aquela empresa deixou de cumprir uma norma da LGPD, por exemplo, deixou de nomear um encarregado de dados quando a empresa tinha a obrigação, por lei, de fazê-lo. Esse é um ponto importante. Assim, uma outra pena, a proibição de você usar aquela informação para efeitos de marketing, para efeito de sua condição, né? De aperfeiçoamento, né? E estratégia também. Então, assim, a eliminação da informação, você está impedido de usar a informação, é uma das piores penalidades também. Então, varia. Por isso que é importante a gente fazer um processo de adequação, né? Desde uma avaliação de maturidade, desde o começo, até o mapeamento dos dados, e a gente chama de ciclo de vida do dado pessoal, que é o seguinte: como que a informação chega, quem é que usa, como que é compartilhada, se existem terceiros ou não nesse processo, e aí depois a gente faz a avaliação contratual, né? Então, assim, envolve uma série de quesitos e a privacidade está totalmente integrada com a parte de governança de dados. É um pilar fundamental. A imagem muitas vezes pode ser irrecuperável. É muito pior do que uma penalidade, por exemplo. Eu, como marketing, tenho muito medo disso. Todo mundo tem que realmente se preocupar. Utilização de base de dados, né, para marketing, para de marketing. Exatamente. Eu vou aproveitar, já que você falou das penalidades, e perguntar para o Flávio. Flávio, a gente sabe que as empresas precisam cumprir com as exigências regulatórias. Aqui a gente tem a LGPD, na Europa tem o GDPR, né? Mas como elas se preparam para cumprir essas exigências? Eu acho que, primeiro, aqui no Brasil, né, a gente tem esse ambiente regulatório bastante complexo, né? Aqui para não deixar mentir. Então, a primeira coisa é você ter um processo para estar atualizado com mudanças nas legislações. Né? Então, hoje em dia, as empresas têm um departamento jurídico, mas também, né, nós de tecnologia temos que estar preparados, né, tendo conhecimento da legislação para poder adequar os sistemas para atender às demandas regulatórias. Estou há muito tempo no mercado financeiro, né, que por si só já é um mercado muito mais regulado, né? Então a gente tem realmente aí processos robustos, né, para fazer essa adequação, né, entendimento e compartilhamento das informações, né, da legislação, e isso passa a fazer parte do, né, tanto quando você vai, né, adequar os sistemas, construir um novo sistema, ofertar um novo produto, um novo serviço, você tem que ter sempre a regulamentação em mente. Então, dentro de processos hoje, né, desde a LGPD, você tem que ter os
uma nova funcionalidade, um novo produto, um novo sistema, você tem que identificar, você vai ter informações pessoais sendo tratadas nesse ambiente, e aí você tem que começar, né, ter um processo para trabalhar, você tem que fazer, né, um registro das atividades, de como você vai coletar, de como você vai armazenar, como vai processar essas informações. Então, os sistemas têm que estar adequados, né, para as informações. Você tem, né, outras metodologias, né, para você fazer a avaliação, né, das ameaças de privacidade, né, e realmente de informações que estejam sujeitas, né, à cobertura, né, da LGPD ou da GDPR. E você também tem que estabelecer os processos, né? Então, no momento em que você tem né, um titular fazendo uma solicitação, né, com relação aos seus dados, você tem que ter um processo que ele chegue até o sistema, né? Você vai, de repente, dar uma informação, né, poder informar o seu carregado de dados com aquela informação que é devidamente tratada do sistema. Trabalhando em empresas multinacionais, né, logo no começo da GDPR, a gente já viu, né, mesmo países que não tinham ainda uma lei semelhante, já começaram a se antecipar para fazer o tratamento. Então, teve momentos em que, né, teve um programa assim, super urgente para reavaliar toda a parte de websites da companhia, para procurar se todas as informações lá tinham consentimento, né, o controle de cookies, né, que hoje todo mundo aqui vai lá, tem que aceitar onde está, né, os cookies, então teve toda uma preparação, mesmo em legislações que já não tinham, mas que já tinham essa previsão. Então, né, quando chegou o LGPD, a gente já tinha, né, uma coisa antecipada, então isso auxiliou bastante. Bom, como o Eduardo falou, né, acho que as multas são muito pesadas, então também é muito importante ter né, de novo, um alinhamento estratégico de que a falha, né, no tratamento das informações, o custo é tão grande, seja publicidade, seja do financeiro, né, para direcionar realmente esforços e priorização para esse tema. É importante a empresa estar em sintonia mesmo. Exato. A integração das áreas, né? Esse é um ponto fundamental, a integração das áreas. Né? E eu acho que você falou... falou... jurídica nossa, Flávio, desculpa, a recomendação jurídica nossa é a seguinte, a gente tem que formar um comitê de governança que envolve a parte de TI, mais segurança da informação, senão a gente não tem a habilidade para falar sobre governança digital. Esse é um ponto. A integração. O tema é multidisciplinar. Isso requer a formação de comitê. Não é uma só pessoa que vai decidir. A gente precisa falar sobre isso. Né? E eu, puxando o que você falou, acho que é uma questão de cultura. Né? Então, né, como que a empresa entende, né, a transformação digital? Exato. Como que ela pensa sobre o caso? Qual que é o valor dela sobre isso? As pessoas pouco falam sobre isso, né? Estratégia. Tá, mas e o valor? Como que ela pensa em usar essa informação? Então, essa discussão precisa ter mais. A questão da cultura da governança, então, é o ponto que a gente vai entrar agora. E essa dificuldade que eu acho que as empresas enfrentam, que é o engajamento das áreas. Então, eu queria perguntar para o Charles. Você acha, Charles, que a educação é um dos pontos? Né? Quais são realmente as iniciativas que a empresa pode trazer para garantir a adesão a essas práticas de governança? Uma pergunta. Complementando o que o Hermínio falou sobre essas diferentes áreas fazerem parte da governança, né? A governança de dados ela é como se fosse uma terra fértil, né? Desde cedo a gente incentivar as múltiplas áreas a estarem ligadas a essas informações, a gente vai não só formar pessoas que são detentoras daqueles dados, mas verdadeiros ali soldados ali que as pessoas têm que ter esse senso de responsabilidade. O dado ele é precioso, tem que ser cuidado, tem que ser tratado com muito cuidado, né? Então convidar essas distintas áreas, jurídico, financeiro, o pessoal de negócios também, para participarem de palestras como
esse que a gente está participando hoje, comitês de tecnologia, comitês de direito do dado, eventos, né? Eles fomentam muito isso. E quanto mais você aproxima a pessoa e ela começa a ter mais ciência sobre a importância do dado, mais a gente pode implementar isso dentro da cultura da empresa, né? E aos poucos você vai traçando uma cultura de maturidade com relação ao dado que está sendo tratado internamente. E aos pouquinhos a gente vai amadurecendo isso e vai criando um ecossistema mais saudável na tratativa de dados. O apoio da alta direção também é fundamental. Sim. Não adianta embaixo a gente montar um comitê, sendo que em cima não tem suporte da alta administração. Como todo programa, né? É fundamental esse engajamento também. Até trazendo uma experiência, né, no meu trabalho hoje, a gente tem anualmente uma semana de dados, né? Então, é uma semana que tem diversas palestras, e aí são convidadas pessoas de áreas diferentes para comentar, né, e compartilhar a experiência, né, de tratamento de dados, seja com um projeto novo, seja com uma tecnologia nova, seja com um novo processo, né, e isso ajuda também a trazer interesse, né, dos colaboradores nessa temática. Você tocou num ponto importante, né? A questão da alta direção da empresa e poder também enxergar a importância. Sim. Eles precisam enxergar como a governança de dados está alinhada aos negócios. Qual discurso que você acredita que funcionaria nas empresas para que tenha esse alinhamento e que entendam que a governança vai também trazer benefícios para os objetivos de negócios da empresa? À medida em que a governança de dados envolve o controle da qualidade da informação, eu não conheço hoje nenhuma empresa que não trabalha com informação, sejam dados estruturados ou não. Todo mundo trabalha com a informação. Diante disso, a gente tem que fazer um estabelecimento, na minha opinião, de quais áreas seriam certas para lidar com a informação, né? Essa parte eu acho que é fundamental. E a conscientização, o treinamento constante. O que é dado pessoal, metadado, dado pessoal sensível, esse conceito, todo mundo precisa saber, não é só a área de tecnologia. Isso mudou. A área de risco tem que saber sobre isso também. O jurídico tem que saber sobre isso. O que é metadado? Tem gente que não sabe, né? Então, assim, são essas condições, para mim, que validam o estabelecimento assim, da governança. O treinamento, para mim, é fundamental. Você falou do carregado de dados. Isso. Qual que é a importância também desse papel da empresa? É fundamental, porque o encarregado, de acordo com a lei, para quem não sabe, ele é o responsável pela comunicação entre a empresa e a ANPD, Autoridade Nacional, né, de Proteção de Dados. Então, ele não só faz essa comunicação, como ele é responsável pelo monitoramento do programa, não de governança, de privacidade e proteção de dados. Por isso que ele tem que estar integrado, na minha opinião, ao próprio comitê também, assim, de governança. Então, ele vai fazer esse monitoramento, né? Ele vai ser responsável pela comunicação interna e pela comunicação externa, e vai ser responsável pela condução de mapeamento de dados, bases legais para você poder ter o dado. A lei já podia dar 10 bases legais para a gente. Será que eu tenho que pegar, por exemplo, assim, a autorização, o consentimento toda vez? Não. A lei dá 10 possibilidades. Então, vai do encarregado analisar o seu processo, entender como é que funciona, né, esse ciclo de vida do dado, para estabelecer uma base legal correta para uso para marketing, por exemplo, ou para outras áreas. A gente já está se aproximando mais ou menos do fim do debate, ainda tem algumas perguntas aqui. Vou pedir para quem está aqui pensando em perguntas, para a gente abrir também para eles. Quer fazer agora, Márcio? Aí, por favor, depois a gente continua. A minha pergunta é muito clara. Bom, você deve saber que desde 2003, uma moda tomou conta do que se chama arquitetura generativa, não totalmente com lançamento do ChatGPT, mas existem modelos, outras plataformas de clientes. E eu queria saber como o BNP está tratando a questão dos LLMs, né? Large Language Models, sabe, são caixas pretas, a gente não sabe exatamente como eles funcionam, qual os dados têm, como ele aprende com os dados que são colocados nele. Você
como isso está sendo tratado dentro do BNP? Então, eu vou até trazendo uma perspectiva do mercado financeiro, né, no geral, né. Logo que saiu o ChatGPT, né, esse grande hype, exatamente, né, automaticamente, né, as instituições financeiras, né, terem uma aversão a risco muito maior, elas, né, praticamente, né, a maioria delas, se não todas, passaram já a bloquear o acesso ao ChatGPT, né? É uma plataforma, né, se você pensar no ambiente público, né, então você não tem controle daquelas informações. Hoje, as organizações têm uma preocupação, né, principalmente no mercado financeiro, né, com vazamento de dados. Né? Então, por exemplo, você não tem controle daquilo que você coloca dentro do ChatGPT. Se você coloca uma informação sigilosa, confidencial dentro do ChatGPT, aquela informação já vai ser utilizada para o treinamento do algoritmo. Já alimenta o algoritmo. Já alimenta o algoritmo. Né? Então, a gente tem casos, né, de vazamentos, né, de empresas colocaram código no ChatGPT e depois ele passou a fazer parte disso. Então, acho que o mercado financeiro, ele passou a, né, nesse primeiro momento, de, né, aversão ao risco. Então, vamos bloquear, não vamos utilizar essas ferramentas de inteligência artificial generativa no ambiente público. Né? Então, a partir desse momento, se passou a discutir, né, a governança, né, então, isso, né, tem sido um relacionamento, né, comum, de você ter uma governança específica para a inteligência artificial. Né? Então, você tem que garantir, né, alguns dos problemas da IA, né, garantir o sigilo, né, a confidencialidade e a propriedade intelectual. Nas duas pontas. Né? Tanto de você colocar informação sigilosa da empresa no ambiente público, quanto de você utilizar informação que é propriedade intelectual de outras empresas para você gerar os seus resultados. Né? Então, hoje, né, dentro do BNP, a gente tem parcerias, né? Então até foi indicado na mídia, acho que 2 semanas atrás, né? O BNP fez uma parceria com a Mistral, né? Uma empresa francesa, né? Focada a partir de modelos, né? Para desenvolver os modelos para uso interno dentro do BNP. E a política de uso também. A política de uso, exatamente. Então, né, até voltando aqui aos temas que a gente já trouxe, né, treinamento. Então, logo se disponibilizou um treinamento, como utilizar, né, a inteligência artificial generativa de forma consciente. Né? Então, eu acho que tem que ter uma consciência, né, das pessoas que ao utilizar, você tem a questão de viés, você tem a questão de alucinação, você tem a questão da propriedade intelectual, né? E saber que a inteligência artificial ela não é o detentor da verdade. Então, eu acho que é muito importante, né, também incutir isso na cultura, nas pessoas, de você ter um pensamento crítico sobre o resultado daquela informação, né, que vai ser gerada. É assim, eu acho que não é só, né, a inteligência artificial generativa, a analítica também. Assim. Então, muita gente faz a contratação de um sistema, por exemplo, para fazer recrutamento e seleção, né, para verificar qual é aquele perfil específico para aquele trabalho. Então, tem muita gente desenvolvendo programas como esse. Não só a generativa, que envolve direitos autorais. Exatamente. Se eu faço um texto, por exemplo, cuja fonte seja o ChatGPT, de quem é a autoria desse texto? Minha ou é da OpenAI? Segundo a política deles, pode ser híbrido. Pode ser minha ou não. Esse é um ponto. Outro ponto, se eu produzo uma obra com base num sistema de inteligência artificial para vendê-la, se essa minha obra tem como base outra fonte, outro livro, eu estaria, em tese, violando o direito autoral também de quem fez o livro. Então, essas questões, não existe resposta pronta. O brasileiro gosta de resposta pronta, mas, assim, não tem. Vai na medida da autoridade nacional, caso a caso, verificar. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Não só a generativa, mas a analítica também nesse processo. Aí a gente já entra, então, pula um pouquinho. Depois eu vou pedir para vocês compartilharem mais cases e lições aprendidas. Mas já que a gente está nesse assunto, quais são as outras tendências? O que vocês enxergam mais de futuro, né, da governança de dados, o que tem aparecido e os impactos que já tem acontecido hoje ou que ainda venham a aparecer?
você acha? Sim. Tendências de mercado aí que eu vejo estão sendo muito tendenciosas, já estão ocorrendo, mas estão muito tendencioso a questão do uso do blockchain, né, nessa questão principalmente do mercado financeiro, né, e como a gente comentou agora, a questão das IAs, né. A inteligência artificial, ela tem também essa questão de bloqueio dentro das organizações, mas eu acho que no futuro próximo ela vai nos ajudar a gerir melhor esses dados. Por que não no futuro utilizar uma inteligência artificial para ranquear os dados que são mais sensíveis ou não, e a gente poder, dentro do parâmetro humano, decidir qual o melhor caminho seguir dentro da criação de um produto, dentro da criação da utilização desses dados para campanhas de marketing. Eu acho que no futuro, você adequar a questão de seguranças com a inteligência artificial e a gestão dessa governança vai contribuir muito para o crescimento e evolução das organizações. Então, eu vejo como essas duas pontes como sendo bem tendenciosas a serem incorporadas, né, no futuro bem próximo. Eu diria que a gente está falando bastante aqui de inteligência artificial, ela requer muitos dados, então eu acho que também é uma tendência quando você gerencia esses dados que não estão necessariamente, né, no formato estruturado, então hoje você tem que coletar informações de diversas fontes, então você vai misturar imagens, vídeos, áudios, documentos de todo tipo, né, então, por exemplo, análise de currículos, você recebe um PDF, né, para analisar, então você tem hoje muitas fontes não estruturadas. Então, soluções performáticas para você tratar esses dados hoje, né, então, com essa quantidade de dados e fazer isso de uma forma performática exige soluções, né, então, que antigamente elas tinham muito uma visão tradicional, uma visão de data warehouse, hoje você tem que fazer um mix das duas coisas. Né? Acho que o uso também, né, de inteligência artificial, de machine learning, para auxiliar na qualidade de dados, como o Charles falou. Então, você conseguir monitorar a qualidade de dados, o seu pipeline, né, de informações, do processo das informações, você consegue, com essas ferramentas, conseguir, né, um retorno mais rápido, né, da qualidade das suas informações, principalmente nesse mundo conectado, com muitos dispositivos, e muita informação não estruturada. E também vejo aí a questão de você ter, também, novamente, né, a necessidade de dados em tempo real. Né? Hoje a gente está num mundo super acelerado, né? Então a informação ela corre muito rápido e você também tem que responder muito rapidamente. Então, muitas vezes você não tem você tinha modelos, né, de BI que rodavam, dependiam de um batch para rodar durante, né, um período para depois estarem disponíveis. Hoje também, cada vez mais você tem aí uma necessidade de performance, né, então essas soluções que tratam, né, o armazenamento das informações e disponibilizam uma análise mais rápida são também uma tendência. O Márcio falou que eles vão fazer um evento só sobre o marco regulatório de inteligência artificial. Eu fico pensando, Rebeca, uma coisa. Fala de machine learning, deep learning, blockchain, como é que o direito acompanha essa evolução, né? Se não com base no caso concreto. Né? Existem marcos regulatórios, né? Por exemplo, o marco regulatório aqui, né, diz que o risco alto, aquele sistema, por exemplo, que envolve saúde, seleção de candidatos, trânsito, isso é um risco alto. Tem que ter um relatório específico de risco para mostrar que a informação que você utilizou para aquilo tem o menor viés possível de dados. Então, assim, como que o direito vai entrar nesse processo, para mim, é mais que cativante, na verdade. É importante enxergar o que vem pela frente, mas também o que nós já passamos, eu acho que é importante ressaltar. Então, nós quatro aqui, com certeza, vivemos muito Open Bank, por exemplo. E tem várias lições aprendidas que eu queria que vocês compartilhassem um pouco, né, de cases, alguns casos reais, realmente, e as lições aprendidas que vocês tentam trazer. Vou começar, então. Eu acho que o Open Banking,
né, dentro dessa agenda do Banco Central aí de modernização, né, do mercado financeiro. Ele foi bastante ambicioso, né? Então, no começo do projeto, ele tinha realmente aí, datas bastante curtas para as instituições se adaptarem, né? Então, isso exigiu que a gente fosse né, atrás de fornecedores de soluções, né? E aí a gente passa por muitas questões de dados, né? Porque o Open Banking, ele exige que você padronize, né, as suas informações, as suas APIs, que vão ser compartilhadas entre as diversas instituições financeiras. Então, isso já tem um desafio tecnológico, né? Como você faz isso de uma forma segura? A gente está falando, né, de transações financeiras, né, informações confidenciais das pessoas. Então, tem uma preocupação muito grande com segurança. Então, como você implementa as APIs usando as melhores práticas de segurança? Do ponto de vista de fornecimento de dados, né, então, né, as primeiras fases do Open Banking tratavam do compartilhamento de dados. Dentro da instituição financeira, você teve que aí quebrar muitos dos silos de informação, porque, né, a partir do momento que no Open Banking você tem que compartilhar o dado da conta corrente, você tem que compartilhar o dado do empréstimo, compartilhar o dado, né, de transações de câmbio. Normalmente, os bancos têm áreas diferentes, né, que têm dificuldades de comunicação umas com as outras, e você tem que então quebrar esses silos, disponibilizar toda essa informação para que a sua infraestrutura do Open Banking tenha isso disponível e de uma forma padronizada. Além disso, tem toda a parte do consentimento, né? Então, a gente está falando bastante de privacidade, eu acho que é um conceito importantíssimo dentro do Open Banking, que toda a informação compartilhada você tem que né, atrelar ao consentimento e você tem que possibilitar, né, a gestão desse consentimento para a pessoa. Então, hoje eu compartilhei as minhas informações do meu banco com um determinado banco, mas no dia seguinte eu posso não querer mais compartilhar aquela informação. Né? Então, você tem que construir realmente aí uma plataforma, né, robusta e pouquíssimo tempo para você poder compartilhar essas informações. Né? Então, governança de dados aqui para poder direcionar da onde você extrairia essas informações realmente foi fundamental para poder atender o cronograma regulatório. O Open Banking foi o precursor, né, Charles? Mas a gente sabe que tem várias outras iniciativas. E o Flávio comentou também da padronização. Acho importante você falar um pouquinho sobre a importância da padronização nessas iniciativas de abertura de dados do Open Everything. A gente começa a falar de distintas formas de dados. Se a gente não tem uma padronização, a gente acaba não tendo, de forma efetiva, a gestão da governança desse dado, né? Quanto mais padronizado, mais a gente consegue fazer intercomunicação em diferentes plataformas e também interagir com diferentes ecossistemas, né? A gente vai ver muito isso tanto no Open Banking quanto no Open Health, nos Open Everything da vida, que a gente vai entender isso. Enquanto não se tem uma padronização, a falta de padronização, na verdade, ela causa um prejuízo que você acaba desacelerando a evolução dessa tratativa de dados, né? E vou falar um pouquinho antes do que está acontecendo agora, né? Mas como case que eu já presenciei antes da LGPD, mais havia, por exemplo, dados sendo prostituídos, digamos assim, né? Então você via o mau uso de dados, né? A regulamentação dela, ela ajuda, contribui para que a gente não tenha essa exposição de dados, que de fato é do usuário, que não é, das companhias, a tratativa adequada desse dado, né? Mas a padronização e as novas regulamentações, elas contribuem muito, tanto na questão da gente cuidar do dado também, para evitar que ele seja vazado, mas também para que se estabeleça uma regra. É dessa forma que tem que ser usado, não pode ser cedido isso. Acho que a padronização ela contribui dos dois lados, tanto no aspecto evolutivo, quanto também na questão de você, a regulamentação. E documental isso. A utilização é fundamental, uma obrigação legal é fundamental. Um exemplo, eu posso citar aqui, fez uma política na cidade,
estabelecido que ela ia fazer a coleta de dados pessoais para alimentar o seu sistema de IA. E a NPD ouve muito bem, não vou entrar no método do uso de valor aqui, como foi ou não essa decisão, está certo ou não. Só estou dizendo que a NPD entendeu que essa política deveria ser suspensa. Por quê? Porque a América, em tese, ela não conseguiu demonstrar a governança na utilização dessas informações. E a decisão cita a palavra governança de dados. Para você ver, né, a importância e essa relação entre a coleta de dados, de informações pessoais, principalmente, e o alimento do sistema de inteligência artificial generativa. Acho que esse é o ponto importante. Então, mais um lembrete para quem está aqui, quem está também no online, pensar em perguntas. Agora eu vou pedir para os palestrantes darem suas considerações finais, depois a gente vê se mais alguém tem alguma dúvida. Por favor, Fábio. Bom, eu acho que a gente conseguiu passar aqui um pouco, né, da importância do tema, né, e é um tema cada vez mais em evidência, né, eu acho que tanto pelas questões regulatórias, né, quanto pelas tecnologias emergentes, né, que a gente falou muitas vezes de inteligência artificial, né, então temos aí a tendência aí do marco regulatório específico da inteligência artificial, e eu acho que isso só reforça, né, a importância da governança de dados. Então, eu acho que aqui no final a mensagem é uma matéria extremamente importante, você precisa ter apoio, né, das lideranças da empresa, porque não é um tema único de tecnologia, não é um tema único de dados, ele depende realmente de todas as áreas trabalhando em conjunto, né? E da importância de se manter aí atualizado, né, tanto com tecnologias quanto com legislação e boas práticas nessa temática. Uma palavrinha que eu queria deixar é a gente sempre está fomentando essa tratativa de dados, né, a governança de dados, a gente está abrindo essa discussão, tem que ter discussões internas, tem que ter discussões por mercados também, mercado financeiro, mercado de healthcare, todos os mercados têm que discutir isso sim, para que a gente tenha uma evolução no aspecto de padronização também, né? Com relação à Axo, eu convido vocês a também conhecerem um pouquinho dos nossos produtos para que a gente possa também contribuir nesse aspecto de evolução das empresas. A gente sabe que hoje as empresas cada dia mais vão ter esse desafio, seja na governança, seja na tratativa de dados. O recado que eu gostaria de dar é que a Axo está aqui como parceira para ajudar vocês nessa evolução de construção desse dado, dessa padronização. Eu acho que a governança de dados ela deve ser feita não só para grandes empresas, como a BNP, por exemplo, como médias e pequenas também. Essa área é fundamental. E o tema tem que ser discutido em todos os setores. Não adianta só TI, cibersegurança, não. O jurídico tem que estar envolvido, a área de risco tem que estar envolvida, que isso amadurece o tema. Então, esse é o recado que eu acho mais importante. Temos perguntas? Primeiro, bem, meu nome é João Cardoso, né, sou associado pessoa física aqui da Câmara, estou começando no setor privado recentemente e nas relações franco-brasileiras mais recentemente ainda, e eu tenho uma pergunta, né, primeiro agradecer a todos vocês, as explicações para uma pessoa que não é nem do jurídico, nem da programação, foram bem didáticas, tudo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sucintamente da aplicação dessa governança de dados nas relações de negócio entre o Brasil e a França, né? As relações que a gente tem de diferença da LGPD com a lei de dados da Europa, os cuidados que a gente tem, quem está indo para lá, quem está vindo para cá. O que vocês dariam uma dica para observar? Eu sei que eu estou fazendo uma pergunta do tamanho de um oceano, mas o que vocês pontuariam assim para a gente ter em mente quando a gente está conversando, trazendo ou levando uma empresa para o outro lado do oceano? Quem consegue trazer um aspecto? Eu acho que primeiro a gente precisa ter um entendimento de como funciona o marco regulatório em cada país, né? Independente se a gente vai tratar de França ou outro país, se entender o que já existe lá, o que está pré-estabelecido. Quando a gente tem esse entendimento base, o que eu preciso de padronizar os meus dados para que eu consiga caminhar nesse caminho em relação a essa regulamentação, né? Acho que não sei se eu quer complementar um pouco mais. Eu acho que
assim, o estabelecimento de um contrato, por exemplo, data share agreement, a matriz, por exemplo, na França e a subsidiária aqui, é fundamental. A cultura alinhada, como que eles pensam o tema privacidade e como que eles querem que seja aplicado aqui, sempre respeitando, né, a LGPD. Então, essa é muito importante. A gente tem o quê? A transferência internacional de dados, né? Base de dados nossos aqui, cuja França tem acesso, por exemplo, números. Então, assim, existe esse tráfego. Onde que essa info ela é guardada, armazenada? Então, assim, eu acho que esses são pontos práticos do ponto de vista do direito para regular essa transferência internacional. Complementando aqui, né, acho que os colegas aqui já colocaram os principais pontos. Eu acho que o conhecimento da regulação de onde você está indo, a gente falou aqui de LGPD, GDPR, mas também do lado da inteligência artificial, né, você tem o Artificial Intelligence Act, né, que foi aprovado na Comunidade Europeia agora em março, passa a vigorar agora em agosto. Então, de novo, né, esse conhecimento dessa informação é importante. Essa questão da transferência de dados transfronteiriça é extremamente importante. Por exemplo, no mercado financeiro, né, você tem uma regulação do Banco Central que exige que, se você não tiver os seus dados em outro país, você tem que ter um acordo que permita que aqueles dados sejam auditáveis. Então, por exemplo, se eu tenho dados do banco armazenados no data center na França, nos Estados Unidos, eu tenho que ter um acordo com aquele país, tenho que ter um acordo com aquele fornecedor para que aqueles dados estejam disponíveis, né, para uma solicitação do regulador aqui no Brasil. Então, acho que um dos pontos, né, entender, né, quando você tem duas legislações, normalmente você segue, né, uma a que seja mais restritiva, né, ou a que atende da melhor forma. Mais conservadora, exatamente. Né? E eu acho que o ponto positivo é que, se você pensar em LGPD e GDPR, elas têm muitos pontos em comum. Né? A LGPD usou muito da GDPR. 80%. Então, o que você construiu para uma, né, na maior parte dos casos, vai também se adequar a outra. Logicamente, você vai ter que fazer aí os ajustes para cada uma das legislações. Saber também quem regulamenta esse dado. Aqui no Brasil, a gente tem o Banco Central que facilita muito, mas tem alguns países que não têm uma regulamentação direcionada, né? Então, muitas vezes, as organizações, elas discutem e criam uma padronização ali, mas quando tem um órgão regulamentatório que vai falar esse é o padrão que vai ser executado, fica mais fácil de guiar, mas para isso a gente precisa ter um entendimento, né? E um pouquinho mais a fundo de quem está fazendo a regulamentação. Da visão é extremamente importante, né? Pode deixar que você se torne um bloqueador de evolução de IA, de outras tecnologias. E a gente já falou hoje bastante, né, de novas tecnologias, IA, modelos, blockchain, etc. E parece que, assim, como programa de governança de dados, o LGPD tem um papel ainda muito importante, né? Queria conhecer a opinião de vocês. No passado, eu vi um dado específico de adoção da LGPD. Coisa de 20% das empresas brasileiras estavam 100% adequadas ao LGPD, que me surpreendeu. Né? E o que acontece ali? Porque a tecnologia existe, né? Novas tecnologias estão puxando essa necessidade, é um aspecto cultural. O que acontece que as empresas realmente têm essa dificuldade de avançar? Um programa que já está aí há bastante tempo. Né? Sim, eu vejo a falta de conscientização, eu vejo a cultura, ou a gente se antecipa ao problema e faz a adequação, mas pensa, poxa, doutor, mas ainda não teve nenhuma multa isso lá atrás, então, assim, sabe, eu não vou me adequar, então, assim, essa cultura nossa aqui, que atrapalha um pouco. A gente tem que mudar esse conceito. E sobre a sua pesquisa, eu não sei o que significa 100% adequada à lei, porque a lei mesmo não diz como se adequa. Ela fala que tem que ter um programa de governança. Aí cabe
cada empresa, né, fazer a sua metodologia de implementação. Então, assim, esse é um dado que eu queria saber com um pouco mais de acuracidade também. Eu acho que complementando aí, né, eu acho que tem muito essa questão cultural, né, eu acho, por exemplo, eu trabalho no mercado financeiro, que é um mercado extremamente regulado, então já tem culturalmente já uma versão a risco e o AF, né, não, o AF, então eu acho que as empresas nesse setor elas claramente devem estar uma porcentagem muito maior adequada. Eu acho que tem uma outra questão, né, quando você pensa, né, na LGPD, nos papéis, nas multas, né, eu acho que você pensa muito em grandes empresas, né, como é que você adequa isso. Imagina uma microempresa, uma pequena empresa, tem um encarregado de dados. Né? Até acho que a legislação está sendo Flexível, mais flexível, né? Então, tirou essa exigência, né, obrigatoriedade para ter um encarregado. Né, até abriu a possibilidade de você ter um encarregado de dados, né, as a service, né, o nível as a service, justamente porque empresas, né, menores não têm nem a estrutura corporativa de governança, né, muitas vezes nem uma governança em outros setores, né, uma governança corporativa mesmo. Se você não tem ela, como é que você vai aplicar essa governança, né, de dados se você não tem toda a base para suportar isso? Eu acho que, inclusive, a própria LGPD, ela foi um grande direcionador aí, né, dessa importância da governança de dados. Né? Então, eu acho, novamente, né, os setores mais regulados, empresas, né, com governanças mais estruturadas, elas automaticamente já incorporaram isso. Para as outras que não têm isso tão estruturado, né, é um processo mais lento, né? Acho que a cultura tem o conhecimento da importância do cultura. Acho que a questão de cultura aqui no nosso país também, ela vê tanto a parte de TI quanto a governança de dados como um custo, não como um investimento. Eu acho que essa mudança de aspecto de custo para investimento ajuda a desbloquear ali e você também ser mais assertivo na tratativa de dados. E isso aí requer uma maturidade muito grande, acho que vai levar um certo tempo para a gente conseguir adequar isso, né? Mas aos poucos, como em alguns segmentos específicos, isso já está mais maduro, como o financeiro. Mas aos poucos eu acho que há uma tendência dos outros mercados replicarem isso. Né? Acho que é mais questão de tempo. Bom, eu sou Flávio, não sou nenhum expert, nem muito jurídico, muito na área tecnológica, mas gostaria de colocar uma pergunta e a minha sensação do filho como gestor. Eu sou gestor de uma consultoria de recursos humanos. Então, a gente tem uma sensibilidade decisões da importância como é que a gente gera quantidade de dados. Mas eu diria para vocês, eu quero colocar a minha sensação. A minha sensação é que cada vez mais a governança fica tendo sua importância ali no pódio, mas o resultado final, a gente não vê. A sensação que eu tenho é de vulnerabilidade no encanto. Porque o ambiente é altamente dinâmico. Os humanos, quando a gente fala de inteligência artificial, não para de chegar. É algo assim que então, o que a gente percebe, na minha declaração, diversas resoluções internacionais, é reação. Ou seja, existe uma mudança do cenário, do contexto, aí tem que ter uma reação. Só que a velocidade dessas mudanças de cenário você não acompanha. Não acompanha como tudo, não acompanha. Então, a sensação, realmente, existe uma conscientização, do ponto de vista, vocês falaram do mercado, mas para mim uma reação global, o empresário só reage naquilo que toca o bolso. Não tem porquê. Isso é continuidade do negócio. Né? Então, enquanto não existe nada palpável, concreto, o efeito que tem você não seguir isso, você não se sentir corresponsável das tendências, não acredito que vai ter um grande negócio. Veja que, quando se fala de outros efeitos, nós já tratamos até que do meio ambiente, aí foi diferente. O empresário sentiu a descontinuidade, a perenidade do negócio. Ele tinha que fazer alguma coisa. Né? Então, a gente tem que criar um ambiente, eu acho ainda, de fomento, não é nem conscientização, de ter mecanismo que force mesmo. Nada. Você sente segurança, isso aconteceu aqui, depois da vida. Não sou do Paulo Maluf, mas a verdade é essa. Então, é uma reação, e não vou falar que é só do Brasil. Eu já morri bastante tempo no papel também. É do ser humano, muda um pouco a intensidade, mas é isso, tem que buscar. Eu participo aqui na Fiesp, das
as discussões também de inteligência artificial estão cada vez lá, mas eu olho para o lado e digo, olha, não tem aquela reação. Não estou vendo ainda, é um bicho-papão. Agora eu vou falar do filho. Né? Eu vejo cada vez mais vulnerabilidade. Quando eu vejo que tem que reagir o tempo todo. Eles precisam cancelar o ChatGPT, fizer uma organização. Mas não para isso. Não para. A inteligência artificial isso nos dá. Eu vou falar de uma reunião de direção, que ao acabar a reunião, tinha um dos nossos colegas que tinha o resumo, né, que você sabe, faz o resumo. E a gente tinha já controlado isso, de saber quem está vendo. Não sei como, ele nem participou da reunião e tinha o resumo lá. Então, o desconhecimento e as tecnologias dá uma sensação, isso que eu falo com você, uma sensação de vulnerabilidade grande, isso aumenta. Diferente de outros setores. Eu acho que o financeiro até tem uma sensação dessa. Mas se você pegar indústria, tudo, saúde, a sensação é de vulnerabilidade. Então, estou colocando aqui vocês como gestor. O mais que a gente faça, a sensação que eu vejo é vulnerabilidade. Não sei se vocês olham isso e se não tem algum foco para o futuro de outra abordagem que permita a gente ter algo mais efetivo sobre isso. Eu acho assim, o ambiente regulatório aqui no Brasil, ele está se formando. A NPD já tem, né, vários processos, algumas penalidades específicas. Esse é um ponto. Outro ponto, risco zero para esse tipo de tecnologia nunca vai ter risco zero. A demanda você tem que se preparar, montar o seu processo de governança e conformidade, dados sensíveis ou não. Você se prepare, né, para um ambiente regulatório melhor. Outro ponto, teve casos, por exemplo, onde o cliente, do meu cliente, falou assim, olha, se você não tiver a adequação aqui, eu não vou te contratar. Então, a imposição do próprio mercado, que se autorregula, é importante também. Eu acho que a gente está num processo de evolução. Eu acho que, complementando o que o Pedro falou, acho que essa questão, por exemplo, da inteligência artificial é uma tecnologia, tudo bem, inteligência artificial surgiu há 50 anos atrás, mas, né, efetivamente, ela entrando no nosso dia a dia, como ela entrou com o ChatGPT, é uma coisa muito emergente, chegou muito de repente, né? Então, comentei aqui, né? O mercado financeiro, qual foi a reação imediata? Nós bloquearam o acesso. Porque ainda é uma tecnologia muito recente e que, né, como é que você controla isso? Eu acho que essa é uma sensação realmente compartilhada. Né? A gente está avançando, né? Eu acho que rapidamente, essa questão de marco regulatório da inteligência artificial, mas, de novo, eu acho que para isso se tornar cultura, isso se tornar, né, uma coisa padronizada, discutida e conhecida, né, eu acho que realmente a gente tem tempo aí. A gente está com ChatGPT de quanto? 2023, né? Temos aí um ano, menos de 2 anos da tecnologia, né? Eu acho que para sedimentar esse conhecimento e essa sensação de vulnerabilidade, acho que realmente tem tempo aí de absorção da tecnologia e até de boas práticas, que eu acho que estão sendo, né, experimentadas nesse momento. Nunca se falou tanto, né, em governança como agora. Esse já é um exemplo do nível de maturidade que a gente está tentando alcançar. Eu acho, por exemplo, né, com o LGPD, a LGPD acho que já trouxe toda essa conscientização, talvez até por isso, né, o marco da IA tenha surgido talvez num tempo muito mais rápido do que a LGPD, porque a gente já tinha essa consciência. Mas, de qualquer forma, eu acho que o processo já se saber. Assim, como usuário, a gente tem que ter a ideia de que a gente tem que saber o que nosso vai ser compartilhado ou não. Né? No aspecto assim, corporativo, às vezes a gente não tem essa percepção. A gente sabe da importância, questão de segurança. A gente não tem essa percepção. Mas como usuário, a gente tem que saber que a gente é detentor da fonte de dados. Né? Por exemplo, aqui a gente, acho que a maioria já teve acesso a uma Alexa. Né? Saber que tudo que você fala para ela vai ficando armazenado lá. Uma vez eu fui entrar lá para ver na minha Alexa, ele armazena por um tempo indeterminado. Eu fui lá, não, só quero que fique armazenado a voz por uma semana. Imagina se a gente não tivesse esse poder de definir quanto tem que ficar armazenado. Esse dado poderiam ficar anos ali e vai saber lá quando vai ser utilizado. Então, o grande parâmetro da importância é a gente, como usuário, saber o que nosso a gente quer que seja acessado. Né? E depois, no âmbito corporativo, vai viajar para a questão de segurança e tudo mais. Mas acho que esse é um ponto principal.
eu acho que o ponto do Charles, até puxando, né? Quantas pessoas tiveram, né, a preocupação de ver o que a Alexa estava perguntando? É assustador. Estou até com medo. Se você for lá ver, ela pega conversas que você estava fazendo, você fala assim, por que ela armazenou isso? Não, exatamente. E se você pensar, né, a quantidade de dados que são coletados, todo lugar que você vai agora pede o seu CPF. Aqui no Brasil, né, é uma informação, né, sua, individual, mas que a gente, né, trabalha com ela de uma forma tão leniente, né, te dá em qualquer cadastro, qualquer lugar que você vai. Né, eu acho que tem até, né, a preocupação, eu me lembro, né, quando a gente tinha que fazer os certificados, emitir os certificados digitais da empresa, né, e aí coletavam a digital, né. Mas por quanto tempo vocês vão me guardar essa minha digital? É uma informação biométrica, né? Uma identificação sua, é um direito seu saber. Né? E as empresas não estavam nem preparadas, né? Trabalham com isso, não estavam preparados para responder esse tipo de pergunta. É todo o processo ainda de... O CPF virou o documento nacional de identificação, né? Não sei se o doutor talvez saiba responder melhor, alguma hora vai entrar, a gente não tem mais RG. Alguns estados não tem mais RG. Então, virou o nosso documento, que era a coisa mais preciosa, né? Nossa coisa secreta para bancos, financeiros e tal. Você vai dizer ele 10 vezes ao dia. Em voz alta. Alexa vai guardar. Nós recebemos uma pergunta online do Gustavo. Vou ler a pergunta do Gustavo. Senhores, bom dia. Gostaria de ouvir de vocês o que consideram uma governança de dados implementada, como consideram uma governança de dados implementada na empresa, se vem algum marco maior para considerar essa implementação. Não sei como vocês interpretaram a pergunta do Gustavo. Eu acho que pode puxar a pergunta que o Hernani comentou, o que são os 20% aí, né? Eu imagino, né, que quando que para isso? Né? Em que momento você pode dizer, pronto, agora tem uma governança implementada? Então, eu acho que, pensando nisso, né, você tem um modelo de maturidade. Né? Então, né, no início, você não tem controle nenhum, você não tem processo. Né? À medida que você vai colocando isso, né, você vai aumentando a consciência, vai aumentando os processos, vai melhorando eles. Né? Só que é um processo contínuo. Você pode, cada vez mais, ir melhorando. Não sei se você... Acho que você tem que estabelecer um ponto. O que eu quero ter, né, como a governança de dados? Eu quero, né, mapear pelo menos esses processos críticos. Então, no momento que eu tenho eles, posso dizer, eu tenho uma governança implementada. Né? Mas é um processo contínuo, até o ponto claro. A gente tem cada vez mais aí, tecnologias novas, regulamentações novas, que vão exigir que você volte e repense a sua governança. Né? Então, para mim, é um processo vivo que tem que ser avaliado continuamente. Acho que a LGPD ela deu início nesse processo, né? Ela foi introdutória, mas eu acho que vão haver regulamentações, por exemplo, por segmento, que vão surgir, talvez tendenciosas por tecnologia, né? Talvez haja no futuro aí uma regulamentação por nível de tecnologia, talvez para a segurança se usa uma regulamentação, para a IA se usa outro. Ainda é um campo nebuloso, mas é uma coisa que vai ser constante daqui para frente, né? O que é importante a gente cultivar essa cultura de ter uma governança, administrar, conseguir conscientizar as pessoas. Acho que esse é o papel fundamental. Obrigada a todos. Nós vamos deixar com a equipe da Câmara também os contatos de vocês, os não sensíveis, para que todos possam conversar um pouco mais com vocês, tirar as dúvidas. Então, muito obrigada, Flávio, Charles, Hernani, pela contribuição, a todos os presentes também, que fizeram perguntas e participaram conosco aqui. Obrigada, Márcio, mais uma vez, pela oportunidade de trazer o tema no evento da nossa comissão. Obrigada a todos.